Vamos repetir? Que coisa linda, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Diga glória a Deus. Irmãos, fique ligado, porque esta noite eu creio que papai vai pegar o seu coração. E ele vai fazer seu coração, pastora, pulsar. Pergunta que eu começo fazendo, introduzindo sobre o mesmo um tema. E o tema é: o Verbo se fez carne. Você já parou para entender que significado é esse? O Verbo se fez carne? Meu Deus, será que vai acabar a luz? E a luz, no princípio era a luz. Disse Deus, haja, e houve. Ele também estava no princípio. O Verbo estava no princípio. Só que quando nós entendemos a palavra verbo, né? O Verbo se fez carne, muitas pessoas já interpretaram Jesus. João está falando de Jesus. Só que o interessante da palavra, da mensagem, amados, é que quem está escrevendo aqui não é o Batista. Muitas pessoas confundem o Evangelho de João e escrito por João Batista. Na verdade, não é. Esse João, a qual escreveu esse Evangelho, ele fez questão de, no próprio livro, pastora, não colocar o seu próprio nome. No livro de João, você não vai ver João dizendo Pedro, Tiago, João. Não. João, ele se interpreta na terceira pessoa dizendo, por exemplo, capítulo 20 do mesmo livro de João, ele vai dizer o seguinte: quando Maria Madalena chegou com a notícia dizendo que Jesus não estava mais no sepulcro, foram correndo até ele, Pedro e o discípulo que ele o amava. Olha que coisa linda. João, ele faz questão também de dizer, esse tal discípulo é aquele que teve a audácia e a intimidade de recostar a sua cabeça no colo dele. Nós estamos falando de um livro poético, um livro também muito fácil pela sua interpretação, um livro de amor, um livro em que João, ele consegue em suas palavras ser tão carinhoso com Jesus como ninguém foi. E João, ele tem a primeira visão de Jesus dizendo, e o Verbo se fez carne. Ninguém tinha falado assim de Jesus. Ninguém tinha interpretado a pessoa de Jesus como Verbo. Ninguém tinha interpretado Jesus no princípio. E ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. João, ele está tendo a revelação. E esse livro, amados, ele é escrito, pastora Viviane, depois de 90 anos. O que me leva a entender que João, ele não teve uma resposta de Jesus da noite para o dia. O que me leva a entender que João, ele não crava a definição de Jesus da noite para o dia. Eu vejo pessoas que começaram a caminhar agora e já querem explicar alguma coisa sobre o Verbo. Explicar algo sobre o Verbo leva tempo, leva caminhada. Você não vai conseguir entender Jesus se você não entender primeiro o que é caminhar. João,
ele poderia muito bem, depois da morte de Jesus, falar: eu conheci Jesus. Mas a Bíblia diz que ele se cala. A Bíblia diz que ele fica quieto, pastor. Enquanto outros apóstolos estão sendo crucificados, como Pedro, escalpelado como Tiago, seu irmão, porque Tiago, conhecido, como filho do trovão. Tiago e João foram os primeiros apóstolos achados por Jesus. Mas segundo Eusébio de Cesareia, João, ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a ser conhecido por Jesus e foi o último dos 12 a morrerem. Mas a diferença é que João não morreu martirizado, porque Jesus poupou o martírio de João. Não poupou a ilha, mas poupou que alguém tocasse no seu corpo. Assim eu entendo da palavra que Jesus também poupou Moisés. Jesus também poupou Elias. E no Monte Tabor, na transfiguração, quem me aparece? Aqueles que foram poupados: Moisés, Elias. E quem estava para ver aquilo? João, Tiago e Pedro. Irmãos, João, ele pega a doçura das suas palavras. Eu estava estudando essa palavra e eu estava tentando imaginar, e eu sei que eu vou chorar. Eu já falei para minha esposa: eu não vou aguentar, eu vou chorar hoje. Porque quando eu começo a falar desta maneira, eu me emociono demais na palavra. E eu tentei imaginar, pastora, João querendo iniciar esse livro. E ele pensava: eu não posso, Manu, eu não posso começar esse livro falando do meu amor de qualquer maneira. Eu não posso iniciar esse livro falando do meu amigo de qualquer forma. Eu tenho que arrumar um nome para ele. Eu tenho que achar algo que venha identificá-lo. E se as lágrimas vierem aos teus olhos, quando eu começar a dizer isso, não as segure, porque ele se agrada. E Deus começou a me falar: filho, sabe por que João chamou Jesus de verbo? Porque verbo significa palavra. E se teve uma coisa que salvou João, não foi as cantorias, não foi as revelações, não foram os retetés, não foi o barulho nem as luzes do altar. O que salvou João foi a palavra. Então João, ele começa a dizer: e o verbo, a palavra, se fez carne. E eu falei: Deus, o que fez o Senhor descer do céu a ponto de se fazer semelhança, como está escrito no livro de Filipenses, que ele se fez semelhança de homem e foi confundido entre nós? Será que o Senhor desceu só por causa da cruz? E ele me disse: não, filho. Se eu descesse apenas pela cruz, eu não tinha chamado amigos, eu não tinha feito discípulos. Se eu descesse só pela cruz, eu desceria e pouparia as chicotadas que eu levei. Se eu descesse só pela cruz, eu pouparia os 3 anos que eu passei sendo rejeitado pela minha nação. Mas eu desci. Eu fiz questão de vir como uma criança, para saber o que era ser criança. Eu também fiz questão de ser um adolescente, para saber o que era um adolescente.
eu também me tornei um homem para saber o que é ser um homem, para sentir o que o homem sente. E eu vim nesse mundo tentar entender, filho, por que os homens, eles nos rejeitam tanto. Eu vim a esta terra tentar descomplicar o que eles estão complicando. Eu vim a esta terra para tentar ser o novo. Por quê? Porque eles viviam sobre o velho. Talvez você não consiga entender o porquê que a partir de Mateus se chama Novo Testamento. Porque a relação hebraica com o verbo quer dizer também novo. Por isso ele é o novo. Mas ele também é o velho. Porque João diz, ele era Deus, ele estava com Deus. O tempo todo Jesus estava com Deus. Estava com Deus quando você foi formado. Estava com Deus quando Deus teve que fechar a porta da arca por causa da maldade do homem. Jesus estava com Deus quando por várias vezes Deus teve que abrir o chão e engolir homens. Jesus estava com Deus quando muitas das vezes o povo preferia fazer uma escultura e adorar do que adorar a Deus. Jesus está desde o início. Pastor, ele está desde o início. E nada do que se fez teria sido feito se não fosse por intermédio dele. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que o plano da salvação já estava decretado bem antes da fundação dessa terra. Porque ele disse para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai conseguir chegar ao Pai se não for através do verbo. Ninguém vai chegar ao Pai se não for através da palavra. Ninguém vai chegar ao Pai se não for através da ponte. Eu sou a ponte, eu sou a videira, eu sou o carpinteiro. Ai. E eu botei aqui, ó, significado de verbo. Palavra grega significa logos, palavra. Só que no pensamento hebraico, olha que coisa linda. E eu vou começar a falar, eu tenho certeza que você sentirá a presença de Deus. Se o sonoplasta estiver ligado comigo, e se tudo cooperar, pastora, nós subiremos até o terceiro céu nesta noite. Pois o pensamento hebraico diz que Jesus também é a revelação, Jesus também é o pensamento, Jesus é a coisa nova, Jesus é o renovo, Jesus é a oportunidade, Jesus é a graça, Jesus é o amor, ele também é o Filho, ele também é o Cristo, conhecido como carpinteiro, viticultor. Livro de Mateus capítulo 25, ele diz, eu sou o noivo da igreja. Finalizando-se noivo. Se alguém se dá por noivo é porque deseja. Fala para a pessoa que está do teu lado, Deus, Jesus, o Espírito Santo, que é um só, não quer só ficar noivo, porque noivo é esperança adiada. Ele quer casar o mais rápido possível com você. Nesta noite preparou uma aliança para colocar no teu dedo. Por isso ele diz a respeito do filho pródigo, que quando o filho chega, o pai manda preparar a primeira coisa que é, bota uma aliança no dedo dele. Eu estou dizendo nesta noite, eu sou o novo, a palavra
palavra, o início, o renovo, a oportunidade. Eu quero me casar com ele, para que ele não tenha que nunca mais ir embora. Jesus, o Verbo, se fez carne. Qual foi o intento de Jesus fazer de nós a sua imagem? Era para ir no madeiro? Não, Jesus, ele queria se revelar a nós. E eu vejo, pastora, Jesus desabafar isso no capítulo 15 de João, que nós começamos a ler. Pois ele diz, sabe o quê? Eu não estou à procura de servos, mas eu estou à procura de amigos. No meu reino não preciso de servos. No meu reino eu preciso de amigos. Amigos, quem é? Quem é o amigo, pastor? Quem é o amigo? Você já teve algum amigo? Você tem amigo? Ou você pensa que o amigo é só aquele que serve para desabafar? Pastor, o que eu entendo de amigo é aquele que eu ligo a hora que eu preciso dele, ele vem na minha casa. Na hora que eu preciso desabafar, eu ligo para ele. Na hora que eu preciso fazer uma mudança, ele me ajuda. O meu amigo, pastor, quando eu precisei de dinheiro, ele estava lá. Você está enganado, isso não é amigo. Amigo é alguém que está disposto a dividir a sua intimidade. Você divide a sua intimidade com o seu amigo? Ele disse, eu não quero servos, eu quero ter amigos. Eu quero ter pessoas a quem eu possa conversar todos os dias. Pastor, prova isso, não é heresia, não. Palavra de Deus no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que o Deus, Criador do céu e da terra, todos os dias, no cair da tarde, se despia de toda a sua glória de rei e vinha sentar num banco com Adão e dizia, tudo bem, Adão? Como foi o seu dia? O que você está precisando, Adão? Adão, muito carente, dizia, Senhor, algo está me faltando. E Deus dizia, eu estou aqui. O que você quer, Adão? Eu estou me sentindo sozinho. Você quer que eu venha mais vezes, Adão? Eu venho. Eu estou vindo à tarde, mas se você quiser que eu venha de manhã, eu também venho. Se você quiser que eu venha à noite, eu venho. Se você quiser que eu fique contigo, eu fico. Mas a Bíblia diz que Adão diz, não, Senhor. Eu estou sentindo falta de alguém como eu. Por isso que nós conhecemos a natureza adâmica. Você tem a natureza adâmica. Eu tenho a natureza adâmica. Sabe qual é a natureza adâmica? É a natureza que nunca está saciado com nada. Nada é suficiente para você. Quanto mais você tem, mais você quer. E Deus disse, toma, Eva. Não é bom que o homem viva só. Adão continua insaciável. Acontece o pecado. A nossa geração é condenada a viver 120 anos. E viver, pastora, do suor do trabalho. Agora você veja um Deus tentando recobrar a memória desse povo durante anos. E Jesus com ele. E Deus tentando se mostrar na nuvem, no fogo, no deserto, roupa crescendo no corpo, água se tornando saudável. E Jesus falando,
manado caindo do céu, livramento de Deus. Deus agora vai levantar Elias, Deus vai levantar Moisés, Deus vai levantar Abraão, Deus vai levantar Isaac, Deus vai levantar Israel, Deus vai levantar profetas, Abacuque, Amós, Deus vai levantar vários profetas, vários reis, Davi, homens segundo o coração de Deus. Deus começa a levantar homens com instrumentos para adorar. É louvor que está faltando, então vamos adorar. É palavra, vamos ter palavra. Eu vejo Deus fazendo de tudo para matar o vazio que está dentro do coração das naturezas adâmicas. Eu vejo Deus tentando de tudo, tentando de todas as formas. Eu vejo Deus tentando chamar a atenção do povo, e o verbo estava com ele, e o verbo não podia falar, porque quem falava era ele. Então Deus falava: eu estou aqui, vocês não precisam de mais nada, é só a mim. Livro de Deuteronômio capítulo 28, se o meu povo me obedecer, é só obedecer, e eu vou abençoar. Vocês serão benditos na entrada, na saída, vocês vão ser benditos no campo, na cidade, aonde vocês forem, é só obedecer. Eu vejo Deus pegando Moisés, levando para o monte. Eu vejo Deus mandando escrever na tábua, junto com um trovão. Deixa, Moisés, a tábua aí, porque eu vou escrever com um trovão. Cada trovão que descia escrevia uma parte do Pentateuco, das leis de Deus. E Deus falando: já que está dando errado, põe leis, mas agora eu vou ver também povos no livro, povo no livro de reis, também no livro de juízes, dizendo para Deus: nós não queremos um Deus, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Eu vejo Moisés orar e falar assim: se eu orar, ele vai se manifestar. A Bíblia diz que então vem uma nuvem, pastor, estremece o arraial. E Deus vem face a face e fala com Moisés. O povo fica assustado. E quando Moisés volta com o rosto resplandecendo, cheio de luz, e fala: eu falei com ele. Eu falei com ele. Ele quer falar com vocês. O povo vai e fala assim: Moisés, nós não queremos falar com ele. Nós não queremos, Moisés, falar com ele. Faz o seguinte: fala tu, Moisés, com ele e nos traga a palavra. Nós estamos vivendo uma geração assim, que prefere ligar o Facebook e ouvir um irmãozinho revelando meia dúzia de palavras, do que entrar no santuário e dizer: ah, pai, não fala comigo diretamente. Então, nós vemos no último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias. O profeta Malaquias, no último livro, no último capítulo 4, dizendo: ainda nascerá o sol da justiça. E Jesus fica calado, Deus também se cala. O povo, os profetas, não têm mais notícias das revelações, Deus não se manifesta mais. Não tem mais manifestações teofânicas por causa da incredulidade do povo. Então o verbo, pastor, a palavra, agora vai ter a oportunidade no céu. E ele diz: pai, deixa eu descer. Deixa eu ir lá saber o que eles estão sentindo. Deixa eu entender qual é o motivo dessa rejeição. Deixa eu entender por que eles estão rejeitando a gente assim. Talvez, pai, o erro não seja deles, seja nosso. Que Deus é esse? Que Deus é esse, irmãos, que se inferioriza só
te satisfazer? Que Deus é esse que deixa a sua coroa de lado e fala assim: deixa eu ir lá sentir as dores de cabeça, sentir o que era uma dor na coluna, no joelho? Ou você acha que Jesus não teve nada disso? Uma dor de dente? Glória! Deixa eu ir lá sentir o que eles estão sentindo, um coração pulsar. Deixa eu ir lá sentir a dor do desprezo. Deixa eu ir lá sentir a dor do abandono. Deixa eu ir lá sentir a dor da rejeição, Pai. Eu quero saber como ele se sente. E ele vem. Vem numa virgem. Permite um ser humano cuidar dele. É amamentado como toda criança é. Come como toda criança come. Cresce como todos nós crescemos. Só que tinha uma coisa a ser feita, pastor. O povo que tinha sido nascido e criado já não tinha mais posse. Agora ele tinha que resgatar-nos, porque estávamos perdidos. Igreja, se você, eu estou vendo meia dúzia de gente dormindo, não prestando atenção. Se eu tivesse gritando aqui, como às vezes eu fico, pulando, talvez você estava vidrado em mim. Mas essa palavra aqui é para você sair com ela e com o teu nome escrito no livro da vida. Então eu não vou me esmerar. Se você não quiser dar atenção a essa palavra, amém. Mas me desculpe, você vai sair daqui pior, ou talvez da mesma forma que você entrou. Como não amar uma palavra como essa? Então, pastora, Jesus ele veio trazer a esperança. Sabe por quê? Antes dele vir, se você morresse, todos nós iríamos para um lugar chamado Hades. Esse lugar é um lugar, não é um inferno. Esse Hades, pastora, é um lugar sem graça, que não tem nada. Quando Jesus veio, ele veio dizer: eu sou a esperança. Esperança de quê? Que vocês vão viver 120 anos. Mas se vocês morrerem comigo, eu vou para o Pai e prepararei morada para todos vós. Uma coisa é certa, todos nós vamos morrer. Mas tão certo do que a morte são as moradas que estão sendo preparadas pelas mãos dele. E ele disse: eu vou preparar. Ele não está dizendo eu vou mandar os anjos preparar. Ele está dizendo eu vou preparar as moradas. Pastor, no céu nós vamos ter aonde morar? Sim. No céu você vai ter onde morar. Mas você não vai pagar aluguel. No céu você vai ter onde morar. Mas lá você não vai ter dor de cabeça. No céu você vai ter onde morar. Mas você não vai ter um tico de dor no teu corpo. Nem sequer um pico de tristeza. Porque no livro de Apocalipse 21, versículo 4, ele diz: e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Esse Deus, ele agora cresce e precisa cumprir o ministério. Agora veja um Deus tendo que ser levado ao deserto. Livro de Mateus capítulo 4, a Bíblia diz: e o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Nós estamos falando de um Deus no meio do deserto sendo tentado. Nós vemos um Deus, pastora, sendo Deus, rejeitado pelos seus. Nós vemos um Deus sendo Deus, ó Vinícius,
sendo chamado de Beelzebul, sendo chamado de demônio. Porque eles diziam, todos os milagres que ele faz, é por meio de demônios. Nós vemos agora um Deus sendo subjugado. Nós vemos agora um Deus com medo. Porque a Bíblia diz que ele sobe, Gabriel, ao Getsêmani, e ele tem tanto medo que ele soa sangue. E no auge do medo ele diz: Pai, passa de mim o cálice, mas que não seja feita, Senhor, a minha vontade, mas que seja feita a tua. Como não amar um Deus que abriu mão da sua majestade? Você diz que tem amigo, mas será que teu amigo vende a casa que ele tem para dar para você? O dinheiro? Será o amigo que você diz que tem, ele é capaz de vender todos os seus bens para dar a você? Você não sabe o que é amigo. O meu Senhor é amigo. É um amigo que mesmo você rejeitando ele, ele não vai embora. É um amigo, mesmo você amarrando essa cara que você tem, desculpe o termo da palavra, nos dias que você não está bem, você amarra a tua cara e você fala: eu não quero falar com ele, eu não quero ir na igreja hoje. Hoje eu quero ir para o mundo. Hoje eu quero fazer as coisas erradas. Ai, que vontade de tomar uma zinha. Ai, que vontade de namorar. Ai, que vontade de ir para o mundão. Ele não vai embora. Ele fica. Esse amigo fica. Porque quando você volta e deita no teu travesseiro, ele está reclinado do lado dizendo: eu estou aqui te aguardando. Eu não vou te abandonar por causa disso. É esse Deus que é amigo. E que ele, mesmo depois de tudo, escuta você dizer: essa palhaçada de igreja, o irmão fez fofoca de mim, eu não quero saber mais. Porque eu estou sofrendo, eu não quero saber mais. Ele continua ao teu lado. E sem você orar, e sem você jejuar, às vezes até sem vir na igreja, quando você deita na cama, ele ainda te dá uma noite de paz. E sem você sentir, ele ainda faz cafuné. Ele supre tuas necessidades. Eu separei um texto aqui, irmãos, e eu preciso ler esse texto. Preciso ler esse texto. E eu botei aqui, olha isso. Jesus agora desce do monte. É traído por Judas, você conhece a história. Mas permanece firme. E antes de ser crucificado, o meu Jesus sofreu açoites. Chicotadas. E foram dezenas de chicotadas. Em uma arma especial conhecida como azorraque, na qual na ponta, cada ponta tinha 12 tiras de couro. Havia ossos de animais quebrados com pontas terríveis. Ou seja, para cada chicotada que Jesus recebia, eram 12 feridas que se abriam no seu corpo, sendo 39 chicotadas que ele levou dessa peça conhecida como azorraque. Esse azorraque, ele tinha 12 tiras. Em cada ponta dessas tiras tinha um pedaço de osso. Você é inteligente, faça conta e diz,
ele levou 39 chicotadas. Então, se multiplicarmos as 39 vezes, as 12 pontas do azorraque foram 468 feridas abertas no seu corpo. Foram 39 chicotadas, com 12 tiras. Quando o carrasco batia, eram 12 feridas que se abriam. Você suportaria tomar uma chicotada dessa por ele? Você tomaria uma só por ele? Uma só. Ele tomou 39. Foram 468, pastora, furos em seu corpo. E você, por causa de uma fofoca, quer sair da igreja. E você, porque o irmão que está do teu lado falhou, você diz que igreja nenhuma presta. Que amor é esse que troca Jesus por um copo de cerveja? Que amor é esse que troca Jesus por um cigarro, por um namoro, por uma transa de meia hora? Que amor é esse que subjuga pastores, igreja, membros, pessoas? Mas o amor dele suportou 468 feridas. A Bíblia diz, antes de ter acontecido pelo profeta Isaías, pastora, que o corpo dele foi moído. Mas ele não abriu a boca para dizer um ai. Porque como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Você conhecia a face desse Senhor que você está servindo? Enquanto você está aqui na igreja tentando suas mentiras, arrotando seus orgulhos, suas soberbas, Jesus foi ao madeiro, sem que você desse nada a ele. Mas ele disse, eu vou, porque eu acredito. Eu vou, porque nem que seja a minoria, nem que seja a minoria, alguém vai acreditar. Alguém um dia vai abrir a boca e vai dizer, Pai, obrigado pelas 39 chicotadas. Você já agradeceu pelas 39 chicotadas? Porque não era ele para tomar, era você. Era eu. Aleluia. Feita também para ele uma coroa de espinhos. Espinhos africanos, não podia ser espinhos comuns, tinham que ser espinhos africanos, de cerca de 7 a 10 centímetros cada um. Eles eram tão rígidos que poderiam até mesmo perfurar o crânio de uma pessoa. Eram utilizados pelos marceneiros como prego. A coroa que botaram na cabeça do meu mestre, pastora, os espinhos não eram de uma rosa. Não eram espinhos de uma rosa. Os espinhos que cravaram na cabeça dele eram espinhos africanos, de 10 centímetros cada um. Esses espinhos serviam, pastora, como não tinha ferro, não tinha pregos, parafusos, esses espinhos serviam de sustentáculos. E ele conhecia muito bem esses espinhos, porque ele era marceneiro, ele era carpinteiro. Quantas vezes ele teve que usar esses espinhos para sustentar a sua obra? Espinhos esses que agora são colocados na sua cabeça. E segundo histórias, eram utilizados, como prego.
Para você ter ideia, esta coroa, ela foi fincada pelos soldados romanos na cabeça do meu Jesus. Claro que os espinhos não foram totalmente cravados na cabeça, porque senão ele tinha morrido ali mesmo. Então, para os soldados não se machucarem, porque os espinhos eram grandes, eles empurraram para cravar na cabeça dele com uma madeira. Mas ele não abriu a boca. Jesus levantou, andou pelo meio do povo carregando a cruz. Possivelmente uma haste horizontal, porque não seria possível carregar 150 quilos de madeira. Porque aquela madeira não era dele. Aquela madeira era minha. Após um trecho decorrido, depois de quilômetros, o sangue de Jesus ia acabando-se pelas feridas da cabeça e das costas. Mais que isso, o povo ainda esbofeteava, empurrava, jogava pedras, cuspiam no seu rosto. Literalmente, Jesus foi moído, como foi afirmado há quase 700 anos antes pelo profeta Isaías. Depois ele chega no monte e para ser pregado na cruz. Essa para mim é a pior parte. Os soldados começam a trazer pregos em suas mãos e também em seus pés. Nem todos condenados eram pregados, nem todos. Aliás, os pregos eram de uma condenação mais para os criminosos, que tinham certos requintes em seus crimes. Em outras palavras, os pregos eram para bandidões. Era para mim, que eu não sirvo. Jesus recebeu, além dos açoites, o castigo dos pregos. Cada um desses pregos tinham de 15 a 20 centímetros. Sabe o que é isso? De uma estaca com uma sua cabeça de 6 centímetros, a outra extremidade era pontiaguda. O detalhe é que Jesus viu o soldado apoiar o primeiro prego. Abra sua mão aí. Abra sua mão. Estique a sua mão assim, ó. Tente imaginar um prego de 20 centímetros entrando aí no meio da sua mão. Tente imaginar isso. O detalhe é que ele viu. Em sua mão, ergueu um martelo. Imagine a aflição psicológica que Jesus, ao ver aquele que lhe esperava, a dor do prego sendo cravado em suas mãos. Para o segundo prego ser posto, eles tiveram que deslocar, pastora, o seu braço. Porque a cruz era maior do que ele. A cruz era de Bartimeu. Amém? Quem dera se fosse de Bartimeu, pastor. Porque o senhor citou Bartimeu, pastor. Porque Bartimeu, ao ver ele entrar, disse para ele: não passe. Não passe sem que antes o Senhor me veja.
Mas a cruz era de Barrabás. 2, 3 vezes maior do que o meu Senhor, pastor. E para os soldados encaixar o braço dele no buraco inferior, teve que puxar até o braço deslocar, não quebrar, porque se quebrasse, o sacrifício estava inválido. Então o braço desloca, a mão é aberta novamente, e o segundo prego é fincado com uma batida só. Calado ele ficou. Agora vem a pior parte, queridos. Você achava que enfincar pregos nas mãos era fácil? Cruze teus pés um em cima do outro, assim, ó. Agora tente imaginar um prego de quase 40 centímetros sendo encravado no peito do seu pé, atravessando o primeiro e agora atravessando o segundo. E como se não bastasse, eles tinham que bater na outra ponta para que os pés dele não soltassem. A pergunta que eu te faço: qual é o tamanho da sua dor? Do que você tem reclamado? Será que é a igreja mesmo que não é perfeita ou é você? Será que é os irmãos que não são perfeitos ou é você? Ou sou eu? Será que é o pastor que rouba o dízimo, as ofertas, ou é você? Mas ele aguenta firme. Então a cruz foi erguida, obrigou Jesus a forçar todos os seus músculos, de todas as suas costas, para manter-se ereto. Por quê? Porque quando a cruz é jogada, e Jesus, pastora, eles não pegam e colocam a cruz no buraco, eles jogam. E segundo Flávio Joséfo, o buraco onde a cruz caiu fez barulho. E o corpo dele, com os pregos nas mãos e os pés também, veio todo para frente. Ele estava moído. Só que tenta respirar com o pescoço assim, ó. Tenta. É difícil, né? Ele não poderia morrer sufocado, porque Deus não aceita sacrifício sufocado. Então ele teve que segurar, unir as últimas forças dele e se ajeitar na cruz. Sabe quantas horas demorou? 6 horas. Foram 6 horas escutando os soldados dizendo: desce, desce, tu não é o Cristo, desce, salva-te. E um bandido endemoniado do lado dizendo: ei, rei dos judeus, desce daí agora. 6 horas lutando contra a morte, 6 horas guerreando contra a morte, para não morrer antes do tempo. Mas teve uma hora que sua carne fraquejou, e lá de cima ele disse: alguém me dá um pouco de água? Rindo os soldados, zombando, brincando, pegaram uma esponja imbuída de vinagre. Você já tomou vinagre?
agora vão molhar a boca dele. Mas seus lábios estão feridos, e quando o vinagre bate, ele vira o rosto. Então, numa dor descomunal, ele olha para o céu e diz: Rabi, lama sabachthani, por que me abandonaste? Na última tentativa dos soldados, eles pegam uma lança. O sangue de Jesus todo está indo embora. E eles vão e cravam do seu lado. Mas para surpresa deles, não havia mais sangue, meu irmão. Porque o sangue já tinha todo sido escorrido. Começa a jorrar água. Então Jesus suspira mais uma vez. E ele diz: está chegando a hora, porque o sangue foi embora. O preço está pago. Então ele olha para o céu e diz: Pai, recebe a minha vida. Sabe por que Jesus venceu a morte? Sabe por que Jesus pergunta à morte: aonde está o seu arguilhão? Porque ele luta durante 6 horas para não morrer. Então ele diz: eu, Pai, entrego a minha vida. Eu só estou entregando porque eu quero entregar. Morte, eu não estou morrendo porque você está me levando. Eu estou morrendo porque eu estou entregando a minha vida. E ele diz: Pai, recebe. Suspira. E morre. O céu enegrece. A ilha inteira sobre a qual Jesus estava, num monte chamado Caveira, fecha o tempo. Há trovões e um terremoto. Os sacerdotes, os mesmos que colocaram ele lá, agora estão dentro do templo. E eles presenciam, de cima para baixo, o véu rasgando. Eles caem de joelho, rasgam as suas vestes e começam a dizer: Deus, o que nós fizemos? O que nós fizemos? Os soldados que estão ali gritam e dizem: realmente era ele. Era ele, o carpinteiro, filho de José, filho de Maria. Ele era o Messias encarnado. Passam-se 3 dias. Maria Madalena corre para poder levar alguns perfumes até o túmulo. Quando chega, o túmulo está aberto. Respire. Ele está vivo. Um anjo lá dentro pergunta: Maria, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Corre, dê a notícia aos teus irmãos. E eles correm. E o primeiro a chegar é João, pastora. João não é ousado para entrar lá dentro. E logo atrás vem Pedro. Quando Pedro chega, ele diz: aonde botaram o meu Senhor? Ele entra. Ele vem em cima do túmulo, pastora, os lençóis enrolados. E Pedro pergunta: aonde está o lençol que estava envolto sobre a sua cabeça?
Quando ele olha por trás, segundo a história, o lençol que estava envolto à sua cabeça estava dobrado e posto em cima de uma pedra. Sabe por que isso? Conhece essa revelação? Segundo a história judaica, sonoplasta. Toda pessoa que entrava num restaurante para poder se alimentar, depois que ela se alimentava, comia, tinha um ritual, aonde se pegava o guardanapo, o lenço posto na mesa. A pessoa enxugava a boca, os dedos. Se ela não tivesse se agradado, ela embolava o lenço e jogava em cima da mesa e saía. Mas quando ela dobrava o lenço e botava ele dobradinho em cima da mesa, ela estava dizendo: em breve eu voltarei. Quando Pedro, pastora, ele vê o lenço dobrado, o coração dele se alegra. Então ele diz: em breve. Se você é crente e não sentir a presença de Deus com isso, tem algo errado com você. Porque Pedro olha aquilo e bate no peito e diz: eu neguei, eu falhei, mas ele deixou bem claro que vai voltar. Jesus vai voltar. Pega no braço do teu irmão e fala: ele está voltando. Ele deixou o sinal dizendo que em breve vai voltar. Ele vem. E segundo a revelação, ele vem saltando pelos montes. Ele vem montado num cavalo branco. A sua coroa já não é mais a de espinhos. A sua coroa é conhecida como coroa da vida. Ele vem trazendo as suas vestes mais brancas do que a alva lã. A sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele virá, e todo olho que se levantar para os céus verá. Ele dizendo: vem, noiva minha, amada minha, são por vocês, é tudo por vocês que eu dei a minha vida no madeiro. Não importa o erro, o pecado, Jesus está dizendo: eu te lavo, eu te limpo nesta noite, eu te purifico. Os homens te condenam, mas eu não. Eu te limpo, eu te lavo. Vamos recomeçar. Jesus está dizendo: recomeça comigo. Eu tenho uma nova história preparada para você. Eu tenho um novo para você. Mas tem que ser rápido, porque em breve eu estou voltando. O meu Pai me dará ordem e eu virei saltando pelos montes. Aí, segundo a revelação de Apocalipse, trombeta. Segundo a revelação de Apocalipse, uma trombeta vai tocar. O livro estará aberto. A pergunta é: seu nome está nesse livro? A Bíblia diz que alguns anjos bradarão à sua volta. A pergunta é: quantos aqui já sonharam com a volta de Jesus? Quando você sonhou, você não viu ele nas nuvens? Os anjos em volta dele? E todos diziam: Santo. E as trombetas tocando. E ele dizendo: Santo, 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 todos os olhos olhando. Muitas mães gritarão: meu Deus,
meus filhos. Esposas vão dizer, meu marido. Alguns vão correr que não são renovados e vão dizer, pastor Felipe, prega para mim. Então se ouvirá um som dizendo, a igreja subiu. Quem vai subir com ele? Quem vai? Expressar Yeshua, tu és tão lindo. Abaixa, volta lá, no início essa música. Fica de pé. Hoje, eu não vou chamar você aqui na frente, como eu tenho de costume. Mas aonde você está, você vai entregar a tua vida a Ele. Aonde você está agora? Oh, Pai, olha quanta gente chorando, Pai. Eu fico imaginando olha teus filhos chorando. Fecha os teus olhos. Para nós, encantado com a nossa adoração. Fecha os teus olhos. Oh, glória. Te adoramos. Fecha os olhos, a luz. Oh, glória. Te adoramos. Imagina Ele te chamando. Te adoramos. Imagina Ele dizendo, vem, filha. Te amamos. Imagina Ele dizendo, vem, filha. Te amamos por quem vem, filha. tu és. Imagine você entrando na cidade celestial. Isso, chora, chora. Te chamam de Deus glória. E de Senhor. Te chamam de Rei, de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Deixa a lágrima rolar.